Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí ao vivo, aguardando a chegada da Igreja do Senhor. Igreja Metodista Suzano Wesley. Estamos aguardando vocês chegarem, irmãos e irmãs. Que o Senhor seja sobre a nossa vida. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, queridos. Estamos aí aguardando nossos irmãos e irmãs se achegarem à sala para que nós possamos estar dando início a mais um momento de adoração e estudo da palavra, nosso culto matutino, nosso momento de escola dominical. Estamos aí aguardando os irmãos estarem se achegando, estarem se colocando aí na presença do Pai. Amém? Que a graça do nosso Senhor possa estar sobre nossas vidas na manhã deste dia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Temos 2 pessoas na sala. Amém? Andréia Chagas está conosco. Seja bem-vinda, minha amada. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu pai chegou com a minha mãe. A paz do Senhor, que Deus seja sobre nós, que a presença do Espírito Santo seja sobre nós nesta manhã. Amém. A Kelly, glória a Deus, já está aí conosco. Vinícius, certamente. Se não tiver, acorda o Vinícius, Kelly, para poder estar conosco. Chama todos. Amém. Marcinha, bênção de Deus. Glória a Deus pela tua vida aqui junto de nós. Que você possa ser cheia da presença de Deus, que todos nós possamos ser cheios da presença de Deus nesta manhã. Amém, minha amada Zélia, Zildeia, glória a Deus. Chama todo mundo aí, Zildeia, Angélica, chama todos aí. Amém, minha mãe está junto, glória a Deus. Amém, Marcinha, graça e a paz de Jesus. Minha amada querida, Deus te abençoe, Deus te cure, Deus resplandeça sobre você. Amém? Estou aí aguardando o pessoal, está se achegando, está chegando mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui quem é que está chegando. Amém, Rafaela, glória a Deus. Amém, Sarinha, Senira, glória a Deus, por vocês estarem aqui junto. Amém, Zildeia. Renato Rocha Nazareno também está conosco, não conheço nosso irmão, mas seja bem-vindo a esse momento de culto e de escola dominical, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Érica, glória a Deus, está se achegando, né? Rafaela aí entrou novamente na sala, bênção, estamos em 8 pessoas, estou esperando só o povo, amém, querido Renato, Deus te abençoe, estamos só aguardando aí o pessoal estar se achegando. Stefano com Marlene, Luciana, benção, Stefano. Benção, Deus te abençoe, um abraço na Marlene aí, que vocês estejam sendo abençoados nessa manhã de estudo da palavra e que nós possamos aí estar sendo cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijão na Marlene aí. Marlene, um beijo da sua pastora, ó. Deus te abençoe, minha querida. Estevão, glória a Deus, Estevão. Bênção de Deus na tua vida. Amém? Vamos estar guardando só mais um pouquinho para que possam os irmãos estarem aí se achegando. Gustavo, bênção de Deus, Gustavo. Estamos aí. Deus possa estar sobre nós e possa estar nos abençoando grandemente. Amém. Tá chegando o áudio aí, normal aí, vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um joinha aí para eu poder saber que vocês estão ouvindo. Vocês que têm a revista, querido, eu vou estar trabalhando essa revista aqui hoje, nossa revista de escola dominical, tá? Quem tiver a revista de escola dominical, pegue ela, nós vamos utilizar ela, né? A Marlene, a Senira. Os irmãos têm a outra revista, que não é a dos jovens, mas tem esta lição que nós vamos trabalhar hoje. Então, você abre na lição
a lição de Jonas, o amor sem fronteiras, tá? Nós vamos trabalhar esta lição hoje. Nós vamos trabalhar os irmãos que não têm, a revista não tem problema nenhum, como o Renato, como a Márcia, não há problema nenhum, que nós vamos estar trabalhando com o texto bíblico. Vocês vão poder acompanhar normalmente, sem nenhum problema, tá? Como a Andréia também Chagas, que está aí conosco. Nós vamos conseguir acompanhar. Amém? Estamos juntas aqui, Érica, Eduarda, Lúcia, amém? Está faltando o Eduardo aí, dentro desse processo aí. Acorda ele, bota ele aí. Ou ele está na feira? Ah, ele está na feira, né? Nós temos a irmã Malvina Lemos aqui conosco, amém? Seja bem-vinda, minha irmã Malvina. Que Deus possa te abençoar, que seja uma manhã enriquecedora na presença do Senhor sobre a tua vida. Amém? Nós estamos com 11 pessoas. Vamos estar dando início nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor. Fecha teus olhos, baixe sua cabeça. Vamos estar falando com Deus nesta manhã. Vamos estar nos colocando na presença do Pai. É verdade. Agora que eu lembrei que o Dudu está com o Reinaldo na feira. Amém. Deus abençoe eles lá e os guarde em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmãos. Vamos colocar na presença do Pai. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, junto com meus irmãos que aqui estão já nesta sala, Senhor, neste momento de estudo, de culto ao teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer porque amanhecemos com vida, Senhor. Acordamos, Pai, e tivemos o lindo presente dado por ti, Senhor, que é a vida e que é o maior presente que nós temos, de acordar, Senhor, e de estar na tua presença, Senhor, de ver esse lindo céu azul, este lindo sol que ilumina, Senhor, este dia. E nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ó Deus, manifestar nesta manhã, Senhor, a nossa gratidão a ti. Senhor, ó Deus, declarar que só o Senhor é o Deus de nossas vidas. Declarar que o Senhor é o nosso Deus e que nós não temos outro Deus ao qual nossos joelhos se dobram, ao qual as nossas vozes se levantam, ó Deus, para orar, clamar, louvar e engrandecer, é somente a Ti, Pai. Por isso, Senhor, nesta manhã nós já queremos nos colocar na Tua presença, ó Deus, e apresentar diante de Ti o nosso coração, Senhor. Nós queremos apresentar a Ti, meu Pai, ó Deus, nossas falhas, queremos apresentar diante de Ti nossos pecados, queremos apresentar diante de Ti, Senhor, ó Deus, nossos sentimentos, nós queremos apresentar diante de Ti nossos pensamentos, nossos lábios, Senhor, nossa língua que fala muitas das vezes o que não é para nós falarmos, e deixamos de falar aquilo que o Senhor nos manda falar. Ó Senhor, nossos ouvidos, que muitas das vezes são emprestados para ouvir aquilo que não te agrada. Nossos olhos, que muitas das vezes, Senhor, ó Deus, permitimos que ele veja coisas que ofendem a tua santidade, a presença do Espírito Santo em nós. Queremos, Senhor, ó Deus, pedir a Ti, Senhor, ó Deus, e apresentar a Ti, Senhor, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, Senhor, porque tudo é templo do Teu Santo Espírito, e nós queremos apresentar a Ele, a Ti, e pedir, Senhor, venha em nome de Jesus nos purificar nesta manhã. Venha, Senhor, em nome de Jesus, nos leve, Senhor, a um arrependimento profundo nesta manhã, para que nós possamos encontrar em Ti o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, enche-nos, Senhor, da Tua presença e, Senhor, que o Senhor possa nos visitar profundamente nesta manhã e que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, ó Deus, recebendo, Pai, o derramar, ó Deus, o Teu Espírito. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos estar tendo um estudo maravilhoso e cheio da direção do Espírito, que o Senhor possa dar, Senhor, ó Deus, capacitação a mim, ó Deus, e aos meus irmãos que estão do outro lado,
para entender exatamente a dimensão do estudo da palavra desta manhã, da nossa escola dominical. Peço, Senhor, que tu estejas, Senhor, ó Deus, visitando, Senhor, a qualquer um dos teus filhos e filhas que estejam enfermos e doentes do outro lado desta tela, e que em nome de Jesus o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos visitar nesta manhã. Perdoe, Senhor, nossos pecados, e que o Senhor possa ser exaltado, Senhor, na manhã deste dia, através, Senhor, deste momento, deste culto, Senhor, de estudo da tua palavra, que nós saiamos daqui nesta manhã mais fortalecidos do que nós entramos aqui nesta sala, Senhor, na manhã deste dia. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber de nós o louvor e a adoração, que, Senhor, é merecida a ti, Pai. Apesar de nossos pecados, de nossas iniquidades, que, Senhor, quando nos arrependemos, somos perdoados por ti. O Senhor, ó Deus, espera de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores. E nós nos colocamos diante de ti nesta manhã como verdadeiros adoradores, Pai. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Estou vendo aí a Dirceia, a paz do Senhor, minha amada, o Ailton, o Diógenes. Estou aí vendo Carlinha, que chegou, Eliel. Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa estar sobre nós. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã, irmãos, com uma canção que fala do nosso prazer de estar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Ela diz assim, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor. Amém, queridos? Que a presença de Deus possa nos visitar e que nós possamos adorar o Senhor nesta manhã. Ainda tem uma canção que eu gosto muito, minhas canções são mais antigas do que as novas, mas são canções que eu entendo que são muito espirituais neste momento, e diz assim: há um doce
Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achais salvo e ao invés está débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí, dá um joinha aí aplaudindo ao Senhor, que Deus seja sobre nossas vidas e que Deus possa nos abençoar. Eu quero te convidar agora nesse momento a você estar na sua casa, separando o teu dízimo, a tua oferta, e nós vamos louvar a Deus agora com nossos dízimos, com nossas ofertas. Quero estar convidando você, depois eu vou postar nessa live o número da conta da nossa igreja. Quero comunicar aos irmãos que nossas contas, nós estamos aqui, irmãos, em quarentena, porém, as contas estão chegando. Eu estive no templo ontem, e a caixa de correio está com as contas todas chegando, e nós temos compromissos a saldar, e para a igreja do Senhor saldar os seus compromissos, ela precisa das nossas ofertas e dos nossos dízimos estarem entrando. Nós temos recebido poucos comunicados, e nós precisamos do compromisso da igreja, não somente nos dízimos, mas também nas ofertas alçadas, para que chegue no altar do Senhor, sejam consagrados. Eu peço que você entre em contato comigo, para que eu possa providenciar a chegada até a sua casa, para poder fazer o recolhimento das ofertas e dos dízimos.
Aqueles que têm facilidade em fazer transferência, faça. Tem algumas pessoas que já fizeram transferência de ofertas e de dízimos na conta da igreja. Precisamos ter acesso a esses valores para que a igreja não venha a estar em dívida com seus compromissos, e que não são poucos. Então, nós vamos, nesse momento, ofertar ao Senhor e dizimar, porque a nossa oferta e nosso dízimo faz parte do nosso louvor a Deus, amém? Então, eu queria que você estivesse aí agora separando a sua oferta e seu dízimo, para que nós possamos consagrar. Levante as suas mãos, assim como nós fazemos lá na igreja, levante as mãos, ponha seu envelope de dízimo, sua oferta alçada, separada, que eu quero orar por ti, pela tua vida financeira, pelas portas de emprego na nossa vida, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, aqui, ó Deus, neste momento, Pai, crendo que os teus olhos estão sobre a terra e que os teus olhos estão olhando este momento. Queremos, Senhor, ó Deus, apresentar a ti, Senhor, nosso setor de trabalho, Pai. Queremos apresentar a ti, Senhor, tudo aquilo que vem renda para nossas mãos. Seja, Senhor, de aluguéis, seja, Senhor, ó Deus, daqueles que têm comércio, Senhor, comerciarias, com vendas, Pai. Ó Deus, aqueles que lidam, Senhor, com escritórios, que dependem das suas clientelas. Aqueles, Senhor, ó Deus, que são aposentados, pensionistas. Ó Pai, aqueles que são servidores públicos, Pai. Nós colocamos a cada um em tuas mãos, Pai. Apresentamos a ti nossas ofertas, nossos dízimos diante de ti, Senhor. E declaramos as tuas bênçãos sobre a nossa vida. E nós sabemos que mesmo, Senhor, que vivamos, Senhor, estejamos num momento de grande crise financeira, Senhor, de grande crise econômica dentro, não somente do país, dentro do nosso Brasil, mas, Senhor, uma crise que está alcançando o mundo inteiro. Nós cremos que o Senhor é um Deus que abre portas aonde não existe portas, Pai. Então, Senhor, nós colocamos diante de ti nossa vida, o nosso trabalho, as rendas que vêm para nossas mãos, Senhor, a renda da tua igreja, todas as contas que não somente a tua igreja tem para pagar, mas também teus servos, Pai. Que nós possamos em tudo ser fiéis a ti, meu Senhor, e que nós possamos, Senhor, ó Deus, dado pela tua mão, ter condições, Senhor, de arcar com todas as nossas despesas, Pai. Toma, Senhor, a tesouraria da nossa igreja, abençoa, Senhor, ó Deus, os procuradores, os tesoureiros, abençoa a minha vida como pastora da igreja. Senhor, que haja em nós uma administração verdadeira, transparente, Senhor, sabendo que de Deus nada pode ser escondido, mas, Senhor, aos teus olhos tudo é transparente e é a ti, Senhor, que cada um de nós dará conta, Senhor, ó Deus, dos nossos atos, Pai. Por isso, Senhor, que haja em nós temor e tremor na administração, Senhor, a tua casa, do teu reino, Pai, para que em todas as coisas, Senhor, o teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos por este momento de poder participar, Senhor, da tua obra, Senhor, ó Deus, com o suor do nosso rosto, que é louvor a ti. Em nome de Jesus, abençoe nossas vidas e que, Senhor, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, Senhor, seja ricamente abençoado neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu vou botar nessa live daqui a pouco, assim que eu terminar o vídeo, eu vou pôr na live a conta da igreja e peço que os irmãos e as irmãs que têm contato comigo, que têm meu WhatsApp, entrem em contato comigo, porque eu posso providenciar a minha chegada ou a chegada de alguém até a sua casa para poder estar fazendo a recolhida das ofertas e dízimos, para que nós possamos saudar também com os compromissos da Igreja do Senhor. Amém? Vamos estar passando para o nosso momento de estudo. Repito, todos que têm a revista, eu peço que você pegue a sua revista. Os que não têm, não tem problema, porque nós vamos estar trabalhando o texto da palavra, e no texto da palavra nós vamos estar alcançando também os que não têm revista. Mas se você tem, pegue ela. Os juvenis, pegue a revista dos juvenis, porque tem esta mesma lição na revista dos juvenis.
Os adultos, pegue as suas revistas, porque tem a mesma lição na sua revista, e nós vamos estar estudando a lição, aqui na minha é a lição número 15, na sua eu não sei qual é a lição, mas fala da lição de Jonas, um amor sem fronteiras. Então, pegue a sua revista, que nós vamos estar dando início a esse estudo, e eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 4, nós vamos ler os versos de 1 até o verso 10, no livro de Jonas. Capítulo 4, capítulos 1 a 10. Amém? Nós estamos vendo a irmã Luzia aí, amém? Luzia, Beto, que Deus abençoe vocês. Nós estamos vendo uma irmã chamada Gauziele Nogueira, que seja bem-vinda, minha amada, nesta live. Que o Senhor possa te abençoar. Jéssica e Jonas estão aí. Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa estar sobre nós. Não saiam da live, irmãos, permaneçam no estudo para vocês não perderem. Agora não é hora da gente ver panela, ver nada, tá? Fica aí firme, Amandinha, glória a Deus, Rodrigo, Ana Lúcia, benção, acabei de aceitar a sua filha, a Daiane, aqui na página da igreja, Ana. Estamos com um irmão chamado Marlon e outro irmão chamado Max Leandro. Sejam bem-vindos nessa live, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Amém? Já abriram a Bíblia? Jonas, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim, diz a palavra assim, o título aqui é o descontentamento de Jonas. Nós vamos trabalhar essa parte aqui do texto. E diz assim, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Verso 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma arramada, que significa um abrigo de ramos, tá? Fez uma arramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Verso 6. Então disse o Senhor Deus, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Ao nascer do sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nós vamos trabalhar esse texto. Nós vamos passar para a revista, mas eu quero primeiro falar um pouquinho da parte do professor, que você não tem na sua revista. Pelo seguinte, eu quero fazer uma pergunta com vocês, eu quero trabalhar uma pergunta. Infelizmente, essa pergunta era para nós termos aí um feedback, né? Quando nós estamos pessoalmente nas classes, e esse feedback é importantíssimo para nós, aí um está ouvindo ao outro, mas eu coloco que você pode estar colocando esse feedback escrito. Depois da live, eu vou responder aí os feedbacks que vocês estiverem colocando, as perguntas que eu vou estar fazendo, tá? Eu não vou poder ler agora ao vivo, mas eu posso depois estar respondendo e estar me manifestando nessa live. Então, para início de conversa aqui nesse texto que nós vamos trabalhar hoje, ele diz que nós queremos, vamos colocar para nós, vamos trazer isso para dentro de cada um de nós. E eu quero fazer essa pergunta a você. Deus já pediu a você alguma coisa que lá no fundo do teu ser, isso foi extremamente difícil você fazer? Deus já te pediu algo que, sabe, alguma coisa, seja lá o que for, que foi da parte de Deus, você, de repente, pode até ter feito, mas dentro de você, isso foi profundamente, extremamente difícil você fazer? Queria que você, se você pensasse e que você compartilhasse, se você quiser compartilhar, se não quiser, fica dentro de você isso. Mas, assim, eu queria saber também, por exemplo, se, por um acaso, em algum momento, algum de vocês já tiveram que abençoar alguma pessoa, mesmo que você não quisesse abençoar aquela pessoa, mas que Deus estivesse ali querendo que você abençoasse aquela pessoa, mas não era da tua vontade, o teu coração não estava direcionado, não queria fazer aquilo, mas você até fez e até abençoou aquela pessoa, porque você, no seu coração, decidiu obedecer a Deus. Porque, veja bem, então são sentimentos e são aí sensações que vêm no nosso coração quando nós temos Deus nos pedindo algo, para fazer algo, para abençoar alguém, que nosso coração não quer muito bem fazer aquilo ali. Então, isso gera dentro de nós emoções e sentimentos dentro do nosso coração. E é exatamente isso que aconteceu com Jonas. E é dentro disso que eu quero estar falando contigo. E agora nós vamos entrar na lição mesmo. O verso que nós vamos destacar nessa lição, de uma forma bem acentuada, é o verso 2 do capítulo 4, quando ele diz, sabia, diz assim o verso 2 do capítulo 4, diz assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? E disse assim, lá no final ele diz assim, pois Jonas sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então nós vamos trabalhar, esse é o nosso texto base da nossa lição desta manhã, o capítulo 4, de 1 a 10 de Jonas, e em especial o verso 2 do capítulo 4. E aqui na nossa lição, está sendo colocado aqui para nós que o livro de Jonas, né? O Jonas é o único livro, em termos de linguagem, em termos de gênero literário, em que dentro da teologia, ele pode ser chamado como um antiprofeta.
Por quê? Porque ele recebe um chamado. Por que é antiprofeta? Porque Jonas recebe um chamado, mas ele não aceita o chamado que ele recebe. Ou seja, ele recebe uma palavra, mas ele não proclama essa palavra que ele recebe da parte de Deus. Ou seja, e isso faz ele se tornar infeliz. Porque ele é chamado, ele recebe um chamado, ele recebe uma palavra, mas ele não aceita o chamado e ele não proclama a palavra ao qual ele é chamado, a falar, a proclamar. E isso faz dele infeliz. Por quê? Porque ele está sendo pelo Senhor constrangido a pregar. Ele está sendo constrangido a pregar. E veja bem, ele sabe e ele vê que esse constrangimento que ele está tendo da parte do Senhor, a ter que proclamar a palavra que Deus está mandando ele proclamar, ele sabe e ele vê que o resultado desta palavra, desta pregação, é o arrependimento dos ninivistas, sabe? E ele não quer o arrependimento dos ninivistas, porque dentro do coração dele há algo que ele desaprova com relação a essa cidade, a essas pessoas que vivem. E cai dentro da pergunta que eu comecei a fazer nessa lição de hoje. Cai dentro da questão, né? Deus já em algum momento já te pediu para você abençoar pessoas que você dentro do seu coração não deseja abençoar? Porque Jonas foi impelido a isso. E nós somos impelidos a todo momento a isso, né? Muitas das vezes Deus nos pede coisas que nós não queremos fazer, mas nos chamando para fazer. Ou seja, aqui, de alguma forma, irmãos, nesse texto de Jonas, de alguma forma, nós podemos ver que o livro de Jonas, ele pode ser entendido até como uma parábola. E nós podemos até dizer que esse livro se aproxima bastante da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 até o verso 37. Se aproxima muito da parábola do samaritano contada por Jesus. É muito paralela, porque à luz do livro, nós vamos aqui dialogar sobre a necessidade de nós termos o mesmo sentimento de Deus para proclamar a sua palavra. E quando nós olhamos a parábola do samaritano, nós vemos também que Deus ali chamava aquelas pessoas que estavam ali na quadra daquela história a estar tendo o mesmo sentimento que Deus tinha sobre a vida daquele que estava caído, daquele que precisava de auxílio, de uma mão estendida, de ser abençoado por alguém. Então, nós estamos aqui nesse texto e nós precisamos saber que este livro chama cada um de nós a termos o mesmo sentimento que Deus tem. E quando nós temos o mesmo sentimento que Deus tem, esse sentimento que está em Deus e que também está em nós, nos leva a proclamar esta palavra. Para quê? Para que outros também tenham este mesmo sentimento e sejam alcançados por este mesmo amor. Ou seja, precisamos ter o mesmo amor que Jesus teve sobre a terra, precisamos ter o mesmo amor enquanto estivermos caminhando aqui dentro do processo da salvação. E eu quero fazer enriquecer essa lição, porque há um teólogo chamado Nelson Kilpe, e ele é doutor em teologia na Universidade da Alemanha, e ele afirma nos seus comentários sobre o livro de Jonas, que esse livro ele foi escrito para convencer a cada leitor deste livro de Jonas, ele foi escrito para convencer a cada um de nós
da misericórdia de Deus. Então, há objetivos profundos dentro desse texto que nos levam a estar olhando para a misericórdia de Deus, que a misericórdia que Deus tem para comigo e para contigo, e a misericórdia que Deus tem para com os outros, para com todos. Porque às vezes, irmãos e irmãs, nós às vezes queremos a misericórdia de Deus para conosco, mas às vezes nós somos relapsos no sentido de ver que a misericórdia de Deus não vem somente sobre nós, mas a misericórdia de Deus vai também alcançar o outro, mesmo que esse outro possa ser alguém que no teu coração, no meu coração, eu não esteja querendo abençoar. Porque esse foi o perfil que estava no coração de Jonas. E aqui, esse teólogo, ele coloca no livro dele aqui, de forma que as pessoas, de uma maneira geral, elas são sinalizadas. Quando Jonas aqui ele é engolido pelo grande peixe, ele coloca aqui, esse teólogo coloca que as pessoas estão sendo sinalizadas, Jonas ali foi sinalizado, e nós somos sinalizados para que nós possamos entrar numa jornada dentro de nós mesmos. Quando Jonas foi engolido pelo peixe, ele foi jogado para dentro de uma realidade, para essa realidade dele sinalizar ali uma jornada que ele precisa passar com ele mesmo, para ele rever todos os seus conceitos, para ele rever tudo que ele tem pensado, até onde isso é real e verdadeiro e até onde isso não é. Ou seja, até onde isso é verdade de Deus e até onde isso é um engano do coração do homem. E nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é uma linha muito tênue que nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Ou seja, é como se o estilo desse livro aqui é como se ele fosse o estilo de um conto, né? De um conto, de uma história. Só que ele é mais abrangente do que o conto. Ele tem um estilo literário mais abrangente. É como se fosse um estilo literário de uma novela mesmo, sabe? Passando ali de uma forma que nos leve a refletir sobre o assunto da fé. E nós precisamos olhar isso, porque o livro de Jonas ele é riquíssimo e ele nos leva a muitos sentidos e sentidos grandes que nos leva a uma referência de fé. Então, aqui nesse livro de Jonas, e no comentário de Nelson Kilper, que é esse teólogo que o nosso próprio livro não foi eu que quis trazer especificamente, mas é uma referência que o nosso próprio livro, na parte do professor, traz, tá bom, irmãos? Então, assim, nesse livro que Jonas Kilper faz comentários ao livro de Jonas, ele coloca que Jonas nos revela um Deus muito humano. Porque se nós temos que olhar para a misericórdia de Deus, e se nós temos que olhar com misericórdia também para com o outro, porque assim como Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia do outro também, o livro ele nos leva a ver a Deus como um Deus humano. Ele nos leva a ver um Deus que ele sente igual nós sentimos. Que ele tem pena das pessoas como nós olhamos e temos pena das pessoas. Ou seja, irmãos, e isso tudo nos motiva, nesta manhã, a nós estarmos agindo com misericórdia, assim como Deus também age com misericórdia. E o livro de Jonas, ele vem revelar um Deus que é livre, que não está colocado numa caixinha que nós colocamos, em que ele só pode ser misericordioso com aqueles que nós achamos, ou com aqueles que fazem exatamente aquilo que nós achamos que ele deva fazer, para que ele possa alcançar a misericórdia de Deus. Não, a misericórdia de Deus ela é livre e ela é soberana. E o livro de Jonas é
claro em nos mostrar essa liberdade e essa soberania do amor e da misericórdia de Deus para com todos. Ou seja, a vida é o que importa para Deus. A vida de cada um de nós é o que importa para Deus. Quando a vida está em jogo, Deus se deixa comover. Quando a tua vida e a minha vida está em jogo, quando a tua salvação e a minha salvação, quando a salvação do mundo, da terra em si, de todos os seres humanos está em jogo, Deus se permite comover. Mesmo que ele esteja irado, mesmo que ele esteja... porque Deus não é só amor, Deus também se ira, Deus também se entristece com nossas atitudes, Deus também se indigna. Ontem nós, no discipulado virtual que nós fizemos da juventude, falamos sobre isso, sobre todo o acontecimento que está acontecendo dentro das nações, e em especial dentro do Brasil. Deus se ira com as atitudes de cada brasileiro, dos nossos governantes, de tudo que acontece com a nossa nação. Mas quando a vida está em jogo, ele mesmo, debaixo da indignação que ele tem por conta das nossas próprias atitudes, ele, quando se fala em vida, em jogo, ele se compadece de nós. E é por isso, irmãos, que nós ainda não fomos consumidos. É por isso que nós estamos aqui, sabe, para nós provarmos e experimentarmos da misericórdia do Senhor. E eu quero entrar um pouco mais, eu volto para a revista, se você tem, pode abrir aí, na parte que fala, veio a palavra do Senhor a Jonas, que nós vamos estar entrando nessa parte aqui agora. Eu saio um pouco dos comentários aqui do teólogo e entro aqui um pouco mais dentro da lição, porque nós podemos muitas das vezes, esse livro ele nos faz pensar no seguinte sentido. Muitas das vezes nós nos iludimos, nós temos uma ilusão em pensar que as pessoas que estão desviadas, que estão com um pensamento de fé diferente, que estão meio que na heresia mesmo, né? Quando a gente fala de heresia aqui, nós estamos falando de uma linha de pensamento diferente da linha de pensamento de fé que nós deveríamos ter com base na palavra de Deus. Então, nós temos a ilusão de pensar que, muitas das vezes, as pessoas que, às vezes, estão um pouco fora da direção, né? Da direção do que Deus quer, nós colocamos essas pessoas normalmente, nós taxamos essas pessoas normalmente como pessoas que estão fora da unção de Deus, né? Normalmente a gente escuta, não, está fora da unção, não, essa está fora do caminho e tal. É verdade, muitas das vezes estamos mesmo fora do caminho e precisamos ter muito cuidado com o fato de nós sairmos fora deste caminho. E olhando para Jonas aqui, nós vamos ver que muitos dos momentos que nós deveríamos sentir e ver da mesma forma que Deus quer que nós vejamos, nós não fazemos isso. E nós precisamos abrir o nosso leque de entendimento, porque o livro de Jonas ele nos faz abrir a visão, e precisamos abrir para nós não ficarmos pensando de uma forma ilusória. Porque, veja bem, quando nós olhamos o desvio de uma pessoa, nós normalmente qualificamos como a falta da presença de Deus. Veja bem, isso é um engano, porque a história de Jonas, logo de início, ela já desmascara tudo isso e nos diz que isso é um engano. Porque Jonas, ele estava desviado da vontade de Deus, mas Deus estava falando com ele, e Deus estava ordenando e chamando ele para fazer aquilo que era a vontade dele. Mas Jonas não estava obedecendo, Jonas estava desviado do que Deus queria, mas Deus continuava chamando ele. Você pode ver no capítulo 1 de Jonas, vira lá sua Bíblia, para o capítulo 1 de Jonas, diz assim, o verso 1 do capítulo 1 de Jonas, diz assim, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, ou seja, denuncia o pecado dela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí o verso 3 diz assim, Jonas se dispôs, sim, ele se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Olha só, ele estava desviado, ele estava se desviando. Deus manda ele se dispor a uma coisa, e ele se dispõe sim, mas ele se dispõe a outra coisa. Ou seja, a história de Jonas, ela vem a desmascarar logo de cara de que não é todas as pessoas que nós podemos qualificar verdadeiramente como uma pessoa em que Deus não fala com ela. Jonas estava com seu coração desviado, mas o texto nos mostra que Deus falou com Jonas, sabe? Ele era um profeta de Deus, ele não era um falso profeta, mas ele estava desviado da vontade de Deus. Olha só que coisa profunda é esse texto para nós. E essa palavra, ela é legítima, porque a palavra que foi a Jonas foi diretamente da parte do Senhor. O verso 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, nós precisamos, saber que, em primeiro plano, Jonas aqui, ele não era um falso profeta. Ele não foi aqui um falso profeta que se levantou. Não, de forma nenhuma. Ele era um profeta reconhecido por Deus e pelo povo como representante de Deus no meio daquelas pessoas. E Deus o chamou justamente por ele ser profeta. Mas não significa que, por ser profeta, não esteja em algum momento desviado da vontade de Deus e da visão do que Deus tem para nossas vidas. Então, aqui Jonas, ele representa uma parte. Vamos entender agora um pouquinho o porquê esse comportamento de Jonas e o que levava Jonas a ter essa atitude contrária a tudo isso que está no texto, né? Amém? Vocês estão me ouvindo? Está tudo direitinho? Vocês estão tão quietinhos aí? Me dá um feedback aí, num joinha aí, para eu não me sentir tão fora da igreja aqui do lado de cá. Amém? Ou seja, irmãos, Jonas aqui, vamos entender um pouquinho essa história. Jonas aqui, ele representa uma parte da história de Israel que apareceu com mais vigor durante a reforma dos muros com Esdras. Entendeu? Veja bem, vamos entender. Ele representa essa parte da história de Israel, tá? Lá naquele período, no período da reforma dos muros com Esdras. Não vamos entrar nesse sentido, porque aí já seria um outro estudo, num outro momento. Daí para frente, a história do livro, ela é pós-exílica, ela é após, né, ali o momento do exílio. E o projeto da reforma de Esdras, ela inclui a expulsão das mulheres estrangeiras e dos filhos em torno de um ideal ali de pureza racial. Então, Jonas, ele vem aqui dentro e faz parte de uma história de Israel em que eram expulsas mulheres estrangeiras com seus filhos, com a ideia de que houvesse uma pureza na raça judaica israelita no momento ali das conjunções, dos casamentos mesmo, né? Na época dessas conquistas, quando havia ainda disputa de território, disputa de identidade ali, até certo ponto, até compreensível essa disputa e essa separação, os casamentos, eles eram ali feitos de uma forma diferenciada, né? E o que acontece? Jonas guardava o casamento puro entre as raças,
mas chegou um momento em que uma época ali de conquistas, né, daquelas conquistas territoriais e conquistas de identidade, em que houve uma mistura. E dentro dessa mistura, os casamentos entre raças diferentes começaram a acontecer e isso começou a ser visto de uma forma desconfiada. Eles começaram a olhar isso e não entender isso como correto, como isso não era a pureza que o Antigo Testamento mandava que o povo tivesse. E dessa forma, dentro dessa reforma judaica, muitos casamentos aconteciam de formas de raças diferentes e também existiam muitos órfãos e muitas viúvas de maridos vivos. E tanto Jonas como Ruth, como também lá no livro de Cânticos de Salomão, como também no livro de Esther, eles olhavam tudo isso e desaprovavam o fato de ter dos filhos e de mulheres estarem como órfãos e como viúvas, tendo seus maridos vivos. E tanto filhos e mulheres eram abandonados e ficavam como órfãos e viúvas de maridos vivos. Então, isso era desaprovado por Esther, por Ruth, né, lá pelos Cânticos de Salomão, mas também era por Jonas. Então, ele olhava essa atitude e essa atitude acontecia dentro de Nínive. Então, era algo que acontecia dentro de Nínive, que Jonas tinha isso muito forte numa desaprovação da atitude daquele povo. Então, quando Deus pede para que ele vá lá e pregue, e ele sabendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso, e é um Deus que, quando há arrependimento no coração do homem, ele verdadeiramente perdoa, ele não queria, pela desaprovação que ele tinha dentro desse comportamento dos ninivistas, ele não queria que, com esse tipo de atitude, esse povo alcançasse a misericórdia de Deus e fosse perdoado e alcançasse a salvação. Ele não aceitava isso. Era algo que estava determinado dentro dele. Então, assim, Deus poderia ter misericórdia, mas ele não queria ter misericórdia. Então, é uma situação grave que estava acontecendo dentro do coração de Jonas. E aí eu vou ler aqui o texto, não o texto da Bíblia, eu vou ler o texto da revista para não ficar nas minhas palavras, porque eu entendo que esse texto é significativo para o entendimento. E diz assim, ó, o texto da revista diz assim: entendido esse contexto, entendido esse contexto, evidencia-se a dificuldade de se relacionar com povos estrangeiros. Ou seja, dentro dessa desaprovação e dentro dessa dificuldade, né, e dessa visão que Jonas tinha, Jonas também ali mostrava dentro do texto uma dificuldade de se relacionar com o povo estrangeiro. Jonas decidiu que os ninivistas, eles não eram um povo digno da graça de Deus. Ele decidiu dentro dele. Às vezes, irmãos e irmãs, nós também decidimos dentro de nós, sabe, que pessoas, grupos de pessoas, sabe, não são dignos da graça e da misericórdia de Deus. Quantas vezes nós taxamos e sentenciamos pessoas e grupos, e às vezes até nações, achando que nós somos abençoados, mas que aquele não pode, afinal de contas, explode pessoas, faz isso, faz aquilo, faz terrorismo, ou qualquer outra coisa. Quantas das vezes, porque nós, às vezes, fomos ofendidos, achamos que aquela pessoa, não perdoamos e achamos que Deus não pode perdoar aquela pessoa, e muitas das vezes nos escandalizamos, porque nós não perdoamos e achamos que Deus também não pode perdoar aquela pessoa, e vemos Deus abençoar aquela pessoa e não aceitamos
a bênção sobre a vida daquela pessoa, porque nós estamos prendendo aquela pessoa dentro de uma redoma de rancor e de raiva. Ou seja, precisamos, irmãos, olhar para o texto de uma forma em que Jonas sentenciou aquela cidade e aquele povo, né? Aqui diz no texto que os ninivistas eram, perdão, deixa eu chegar aqui no texto, os ninivistas eram mais de 120 mil pessoas, e que Jonas tomou simplesmente a decisão de que eles não mereciam a graça de Deus. Então, aqui, de acordo aqui com o texto, ele sabia, no capítulo 4, ele expressa isso, que o arrependimento dos ninivistas era possível. Era possível, ele sabia que era possível. Mas só era possível se o anúncio da salvação fosse feita. E esse anúncio da salvação é para todo mundo, né? Hoje em dia nós olhamos, né? Vamos colocar aqui um estuprador, vamos colocar alguém que tirou a vida de outra pessoa, que matou a pessoa a tiros, a paulada, seja lá de que forma for, e nós muitas das vezes achamos que essa pessoa não é digna da graça, da misericórdia de Deus. Achamos, não, mas ele fez isso, fez aquilo, e essa pessoa é perdoada também. A salvação, o anúncio da salvação e da misericórdia de Deus é para todos. Não há distinção de pessoas. Não importa o que fizemos. O que importa é o arrependimento que nós vamos ter, porque arrependimento significa deixar de praticar aquilo. Significa abandonar aquelas práticas e ser transformados. Então, Jonas sabia que o arrependimento era possível, mas ele também, por que ele se negava em estar proclamando a palavra? Porque ele sabia que se fosse anunciada esta palavra de salvação da parte de Deus, para que todos se arrependessem, e hoje, em nosso tempo, nós podemos colocar: todos se arrependam e aceitem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como o Messias enviado do Senhor. Ou seja, todos podem alcançar a graça e a misericórdia e a salvação do Senhor. Ou seja, o arrependimento, quando ele toma lugar dentro de nós, Deus, com o seu amor, ele acolhe a cada um de nós. Ele aceita cada um de nós. E Jonas sabia claramente o Deus que ele servia. E ele sabia que se o arrependimento tomasse lugar no coração dos ninivistas, ele sabia que Deus, com seu infinito amor, iria acolher a cada um da cidade de Nínive que se arrependesse de suas práticas. Mas Jonas, ele não desejava isso, porque ele desaprovava toda a reforma que os judeus fizeram e tudo que aconteceu ali, em que as pessoas tinham mudado seus comportamentos, ele simplesmente não aceitava aquilo. E nós precisamos estar sabendo que nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha em que nós estamos ali querendo controlar o que Deus pode e não pode fazer. Quando a gente volta aqui, né, quando a gente olha para a história de Jonas, precisamos atentar para uma situação. Essa história ela é escrita no período pós-exílio, tá? E nesse momento, este momento ele é um momento decisivo. Esse momento em que essa história de Jonas é escrita, ele é um momento decisivo para que Israel se reconstruísse e resgatasse ali os elementos essenciais da sua própria identidade e a sua própria vocação como povo que abençoaria todas as famílias da terra. Então, o momento que é escrito o livro de Jonas é um momento decisivo para isso. Então, assim, a reconstrução, ela tem a ver com a liberação emocional para com os estrangeiros.
Então, assim, mas havia ali, naquele momento, algo fechado, que não permitia que estrangeiros chegassem. E a graça de Deus, ela não vem, e glória a Deus por isso, porque nós não somos israelitas nem judeus, pelo menos eu não sou, e a igreja, os irmãos da igreja metodista são no Wesley, que eu conheço, todos os que eu conheço, e alguns que não são da igreja, mas que estão aqui na live e que eu conheço, não são judeus, não são israelitas, mas nós temos alcançado a graça de Deus, porque Deus alcançou a sua graça, com a sua graça e a sua misericórdia, a todos nós que somos estrangeiros aos olhos israelitas, irmãos. E glória a Deus por isso, porque a salvação chegou até nós. Amém? Estamos com a presença da pastora Maria do Socorro. Bênção de Deus, minha amiga. Deus te abençoe, querida. Ou seja, nós precisamos ver e entender, para entender o livro de Jonas, que a proposta de Esdras, no momento da reconstrução, é de despedir as mulheres estrangeiras ali e seus filhos, ecoa de modo separatista, ecoa de modo desalentador, né? Até nós, aos nossos olhos, se nós olharmos, nós vamos dizer, poxa, mas vai separar as mulheres, os filhos, só pelo fato de ser estrangeiro, mas hoje nós temos uma nova, uma forma diferente de ver. Mas naquele tempo, não, irmãos. Naquele tempo, era um tempo em que eles estavam buscando a sua identidade e estavam buscando ali a vocação ao qual o povo foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Então, essa despedida das mulheres, essa despedida desses filhos estrangeiros ali, ecoa como uma separação de uma forma que estava, aos olhos de todos ali, gerando uma opressão ali. E é quando Jonas pergunta, de muitos modos, mas Jonas pergunta se para cada um nós desejamos realmente a conversão das pessoas, porque, veja bem, ali a figura de Jonas estava de uma forma que ele não desejava a conversão das pessoas que estavam seguindo um caminho que era contrário, sabe, à vocação dada por Deus, a essência da identidade que nós precisamos ter através do nosso Deus. Ele não aceitava, então ele representa muitas das pessoas que acham que a salvação chegou a mim, está muito bom, que fique em mim, o que vai acontecer com os outros, pouco importa. O que importa é que nós venhamos a preservar o que nós entendemos que é certo. E aí nós colocamos a nossa vida e a Deus numa caixinha e deixamos o mundo inteiro do lado de fora. E não é para esse evangelho que Deus nos chama. Deus nos chama a um evangelho inclusivo. Deus nos chama a incluir todo e qualquer pecador possível a alcançar a salvação, a graça e a misericórdia de Deus. E esse texto, né, essa questão separatista, que muitas das vezes nós também separamos as pessoas, muitas das vezes, quantas igrejas, irmãos, quantas pessoas, chega uma pessoa de fora, chega uma pessoa nova, normalmente o novo, a pessoa de fora chega sem jeito, não sabe muito bem como se posicionar, às vezes, né, não sabe muito bem. Eu comparo a mim, eu me lembro quando cheguei com 17 anos, dentro da igreja do Senhor pela primeira vez, eu não sabia onde sentar, eu não sabia se era para bater palma, se não era para bater palma, eu não sabia se era para eu levantar, se era para eu sentar, eu não sabia se era para falar com as pessoas, se não era para falar com a pessoa, porque eu era uma estranha num ninho que até então não me pertencia. Até então, quer dizer, me pertencia, mas eu não fazia parte. Então, ou seja, é uma separação, e para que não haja essa separação, eu tenho que proporcionar que o outro seja incluído, sabe? Eu tenho que ir lá fora buscar o outro, para que o outro possa saber que esta mesma graça que eu e você
participamos, e essa graça está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, ela está em nós para ser compartilhada, para ser passada adiante de uma forma muito maravilhosa e muito plena. Mas é a pergunta que Jonas coloca para nós nesta manhã, e uma pergunta de muitos modos, se nós realmente estamos desejando a conversão das pessoas, ou se nós estamos querendo verdadeiramente que nem todos assim tenham o acesso à salvação de Cristo Jesus, sabe? Nós precisamos saber responder se nós realmente queremos que todas as pessoas sigam, sabe? Ou se nós estamos selecionando pessoas para ter acesso à salvação em Cristo Jesus, porque Jonas selecionou. Esse texto nos mostra que Jonas selecionou. E eu preciso, primeira coisa, irmãos, para eu incluir o outro, eu preciso perdoar o outro. Jonas não conseguia perdoar o erro dos ninivistas. Por isso ele não conseguia incluir essas pessoas na salvação. Quando eu não consigo liberar perdão no meu coração, quando eu não consigo olhar para o outro e entender, como diz o texto em Jonas 4, aqui atrás ele diz, Deus fala assim no verso 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também os animais. Ou seja, se eu não consigo liberar perdão, sabe? Se eu não consigo olhar para o outro, sabe? E entender que o outro, muitas das vezes, teve aquela atitude, muitas das vezes não, ele tem aquela atitude, porque ele não está sabendo, ou ela não está sabendo discernir a mão direita da mão esquerda. Mas eu não posso, por isso, excluir a pessoa, ou as pessoas, ou os grupos, ou a nação, seja lá o que for. Eu não posso, separar essas pessoas e falar assim, não, através da minha vida, não, Deus, através da minha vida, não conte comigo para abençoar essa pessoa. Não conte comigo para proclamar a tua palavra a esta pessoa. Porque ela faz isso, fez aquilo, disse isso. Eu não posso fazer isso. Esse texto, ele nos coloca. Ele nos pede para nós nos colocarmos no lugar do profeta Jonas. E nós precisamos nos colocar, e isso é um grande desafio para nossas vidas. Um grande desafio para cada um de nós. Porque, veja bem, irmãos, nós precisamos estar sabendo que a misericórdia de Deus é um compromisso de Deus para conosco. Mas a misericórdia do nosso coração para com o outro também faz parte de um compromisso nosso para com Deus e para com o próximo. Porque o primeiro mandamento que Deus nos dá é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Ou seja, aqui nós precisamos olhar o texto e entender que todos estavam direcionados ali a compreender a ação de Deus aqui. Veja bem, quando nós olhamos todos os personagens do livro de Jonas, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver que são pessoas mais compreensíveis do que o próprio Jonas. Olha só, hein? Como é que nós precisamos ser mais compreensíveis com as coisas? Falo isso de mim mesmo, eu preciso compreender mais as coisas, principalmente as coisas de Deus e as coisas que estão à minha volta. Você precisa compreender, ser mais compreensível em todos os termos. Porque aqui o texto nos mostra, nos personagens, que todos os personagens eram mais compreensíveis do que o próprio Jonas. Quando a gente olha para os marinheiros do barco que ele entrou, que ele foi lá, pagou a passagem para fugir da presença de Deus, nós vemos aqui que os marinheiros do barco se esforçavam para salvar a vida de todos os tripulantes. E nós vemos no texto, né, no texto daqui de Jonas, nós vemos lá no verso 5, olha aí na sua Bíblia, no verso 5, diz assim:
Mas o Senhor, capítulo 1 do livro de Jonas, verso 5, diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela, para salvar os tripulantes. Aí diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aconteça o que acontecer, tanto faz. Ou seja, queridos, aqui, quando a gente olha para o capitão do navio, que percorre todas as instalações do barco, ele ali ele vai lá embaixo no porão e encontra Jonas dormindo. E ali ele compreende que ele não estava envolvido com o problema que estava acontecendo. Quantas vezes, irmãos, nós não nos envolvemos com os problemas que estão acontecendo à nossa volta? Deixa para lá, o que aconteceu, o que der, deu. Mas nós precisamos estar envolvidos com todas as coisas, sabe? Os ninivistas, nós vemos que os próprios ninivistas, né, as pessoas da cidade, quando elas ouvem a palavra de Deus, elas começam ali a se colocar diante de Deus. Mas Jonas, como profeta de Deus, ele ouve a voz de Deus, mas não se coloca, sabe, de forma a estar atendendo o que Deus fala. Os ninivistas se colocaram desta forma, mas Jonas não se colocava. Então, aqui, Jonas resiste, irmãos. Jonas resiste à solidariedade. Jonas aqui, ele resiste à acolhida do outro ser humano. E quantas das vezes, irmãos, nós resistimos à solidariedade com o próximo? Quantas vezes nós resistimos à acolhida do outro ser humano? Quantas das vezes nós fazemos isso? E isso, irmão, esse tipo de sentimento, meu irmão, minha irmã, se aproxima muito da raiva. Quando eu resisto a acolher o outro ser humano na minha vida, no meu coração, eu estou próxima, eu estou esbarrada à raiva, eu estou esbarrando na amargura, eu estou esbarrando na depressão, eu estou esbarrando no desejo da morte. É por isso que no texto, em vários momentos, Jonas pede a morte. É melhor morrer do que viver. Viver para quê? Mas ele não consegue enxergar que ele está pedindo a morte porque ele mesmo se fez um homem infeliz. Quando ele foge daquilo que Deus o chama. Quando ele não proclama a palavra a qual Deus o chama. Então aqui, irmãos, é uma pergunta que o livro nos coloca. Sabe, você tem compaixão? Você tem tido compaixão do outro que Deus tem colocado na tua vida? Ou você só tem compaixão e só tem misericórdia e só inclui ela na graça de Deus aqueles ao qual você acha que é merecedor dessa misericórdia e dessa graça, né? Nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos avaliar os nossos comportamentos. Ou seja, aqui, Jonas, nesse texto, ele é o único que não ouve a voz... Perdão, eu coloquei errado. Jonas, aqui no texto, ele é o único que ouve a voz de Deus, mas ele é o único que age de maneira contrária ao que Deus está falando. E eu trago isso para mim, eu trago isso para você. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, Deus está dizendo para nós fazermos assim e assado, e nós fazemos completamente o oposto do que Deus está nos mandando. É assim, irmãos, que lá no início da lição, eu coloquei, é assim que o Levi, lá na parábola do samaritano de Lucas 10, do 25 ao 37, é assim que o levita e o sacerdote também se colocaram ali na parábola de Jesus, né? Foi exatamente desse jeito. Então, quando eu faço desta forma, o levita e o sacerdote, na parábola do samaritano,
eram aqueles que conheciam, que ouviam a voz de Deus, que Deus falava com eles, né? Que conhecedores da palavra, conhecedores da lei, mas eles ouviam a voz de Deus, mas não faziam o que Deus queria deles. Ou seja, não nos basta ter conhecimento, eu preciso ter a obediência. Não basta eu conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer, eu preciso ter a dimensão de ouvir a voz de Deus. Mas eu não posso ser como Jonas, porque Jonas, ele tinha o conhecimento, o levita e o sacerdote tinham o conhecimento de que a palavra, se ela fosse anunciada, proclamada, levaria o povo ao arrependimento, e esse arrependimento, esta palavra, levaria cada um a uma transformação de vida. Mas Jonas escolhe o quê? Ele escolhe, assim como o levita e o sacerdote, escolhe passar de lado, escolhe passar longe, escolhe atravessar para o outro lado da calçada, para o outro lado da rua. Muitas das vezes nós escolhemos, irmãos, passar bem longe de determinada nação, ficar bem longe de determinadas pessoas que nós consideramos impuras, ficar bem longe de determinadas pessoas que por qualquer motivo nos ofendeu ou nos entristeceu. Nós escolhemos simplesmente, nós excluímos essas pessoas porque achamos elas indignas da nossa vida, da nossa presença. E eu já preguei outro dia sobre isso, que quando nós achamos que pessoas são indignas de chegar à nossa presença, nós estamos nos colocando mais importantes do que o próprio Deus. Porque se Deus é misericordioso e pelo arrependimento no coração de cada um, ele perdoa e acolhe a todos, quem somos nós para nós estarmos excluindo pessoas e considerar essas pessoas indignas da nossa amizade, da nossa presença, da palavra de Deus proferida sobre os nossos lábios? Ou seja, Jonas se recusa a ser parte do chamado de Deus. E nós, quando ouvimos a voz de Deus, porque você nessa manhã está ouvindo a voz de Deus, através da minha vida, como que sou apenas um vaso de barro, mas usados pelo poder de Deus nessa manhã, para falar ao teu coração e gerar fé sobre a tua vida. Então, não escolha ouvir a voz de Deus nesta manhã, ouvir esse texto falar sobre as nossas vidas, e não escolha se recusar e colocar esse texto à parte, esta palavra à parte, porque Deus está falando contigo. Deus está falando comigo em primeiro lugar. Ou seja, nós não podemos recusar e pôr a parte de nós, pessoas, porque aqui Jonas recusa o que Deus pede dele, porque ele não aceita pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Ele acha, ele coloca como errado. Ou seja, e deixa aqui também, o texto não deixa só uma pergunta. Esse texto, ele também deixa a resposta, sabe? Ele deixa a resposta de que a palavra de Deus, a tua palavra, hoje esse texto coloca você como um profeta. Você é uma profetisa do Senhor. Você é um profeta de Deus. E ele deixa que a palavra que Deus quer que você profira, Deus quer que você proclame, é uma palavra que vai transformar a gente. E a primeira pessoa que está sendo transformada nesta manhã é você. Porque você está sendo transformado num profeta e numa profeta de Deus, não como Jonas, mas um profeta e uma profeta do Senhor, que não somente ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, mas que obedece o comando do Senhor. Porque quando eu desobedeço, isso me leva à depressão. Isso levou Jonas à infelicidade. Isso levou Jonas a chorar, verdadeiramente desejar a morte. Mas porque ele escolheu desobedecer aquilo que Deus estava chamando ele. Ou seja, eu e você precisamos aderir ao projeto de salvação de Deus. E ele contou com Jonas. Tanto que ele fez que o mar se transformasse em tempestade.
até que o comandante daquele navio jogasse Jonas ao mar. Eles não queriam jogar, não. Se você ler o capítulo todo, eles não queriam jogar Jonas no mar, não, irmãos. Eles queriam tentar botar Jonas em terra e salvar toda a tripulação. Porque eles souberam que Jonas era um profeta verdadeiro de Deus. Ele diz no capítulo 1, eu sou profeta, eu sou aquele que temo ao Senhor, ao Deus Criador dos céus e da terra. Então aqueles homens temeram jogar um profeta de Deus sobre o mar. Eles tentaram salvar aquele homem e também toda a tripulação, mas o texto diz que as tempestades aumentavam cada vez mais, e o mar cada vez mais ficava bravio, e até que a tripulação começou a clamar aos Deus de Jonas, porque eles não sabiam o que fazer, eles tinham medo de jogar Jonas ao mar, e Deus ia ali contra eles. Mas o que acontece aqui no texto? Ele se coloca ali de uma forma em que Deus queria realmente que ele fosse lançado ao mar. Por quê? Porque o peixe precisava engolir Jonas, mas não simplesmente porque o peixe precisava engolir Jonas, mas porque Jonas precisava ir à profundeza do seu próprio ser, para ele analisar as suas próprias atitudes, irmãos. E eu quero concluir o texto aqui, eu quero concluir a lição, eu vou levar aí mais uns minutinhos, mas eu estou quase concluindo. Ou seja, irmãos, precisamos aderir ao projeto, para que, nós não precisemos tempestades se levantarem, para que nós possamos aderir a esse projeto de Deus. Nós precisamos, sejam pessoas pagãs, sejam pessoas perversas, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, sejam israelitas, sejam judeus, seja quem for, todos merecem a proclamação da misericórdia de Deus sobre suas vidas, E é uma pergunta que Deus nos faz esta manhã: é razoável o teu ódio, o meu ódio? É razoável a tua indiferença? É razoável o teu desprezo? É razoável eu ou você desprezarmos alguém por conta da atitude de alguém? Não é, irmãos. Nínive tinha condutas desprezíveis, sim, mas Deus não os desprezou. Deus não foi indiferente àquele povo. Deus mandou pessoas lá para anunciar a graça de Deus sobre a vida deles. A pergunta de Deus a Jonas é um convite para que as pessoas consigam olhar os outros com um olhar celestial. Deus nos convidou a Jonas e convida a nós, como profetas e profetisas do Senhor nesta manhã, a ver as pessoas à nossa volta com um olhar celestial. Que você receba esta unção nesta manhã, através desse estudo da escola dominical. Que Deus está apontando a sua misericórdia, Ele quer que cada um de nós venhamos a buscar verdadeiramente esta vocação no amor de Deus, para que nós possamos, estar alcançando o perdido, debaixo desta salvação, debaixo desta graça de Deus, debaixo dessa misericórdia. E, irmãos, eu quero dizer isso para você nesta manhã, de uma forma muito, muito grande, de muito, muito do meu coração, e que seja da parte do coração de Deus também. A grande questão do livro de Jonas é verdadeiramente mostrar um profeta que fazia a obra de Deus, mas ele fazia a obra de Deus sem o coração de Deus. Ou seja, ele não tinha o coração conforme Deus tem o seu coração cheio de amor, de bondade, de misericórdia. E o tratamento que Jonas recebe ali e que nós estamos recebendo nessa manhã aponta para um Deus que sente a dor de uma cidade, sente a dor do ser humano como a dor dele mesmo.
Nós estamos passando, toda a nação está passando por momentos difíceis nesse momento de quarentena, mas eu quero dizer para você, meu irmão, e Deus fala para nós nesta manhã, que Ele sente a dor de cada um de nós. Ele quer tão somente que nós estejamos nos quebrantando e nos arrependendo profundamente, sabe? Ele nos pede para nós nos colocarmos no lugar deste profeta. Não importa, irmãos, apesar de todas as falhas, veja bem, apesar de todas as falhas que Jonas teve, né? Às vezes, nós vemos, sou pastora, né? Temos pastores online aí conosco também, nós que somos pastores sabemos disso de uma forma muito clara. Às vezes, o pastor erra, a pastora erra, somos humanos, irmãos, somos seres humanos. E, às vezes, pessoas não conseguem olhar, às vezes o irmão que está do nosso lado erra, às vezes um familiar que convive conosco erra, e muitas das vezes nós não temos a compreensão de que, apesar dos erros uns dos outros, porque não é só o outro que erra, eu erro também, você erra também, mas a gente tem a tendência de olhar somente para o erro do outro. Jonas estava cego, Jonas viu o erro de todo mundo, só não viu o erro dele. Então, assim, mas mesmo assim, Deus precisava de Jonas para ir a Nínive. Sabe, que você possa olhar, talvez tenha um pastor, uma pastora que tenha errado na tua vida em algum momento da tua caminhada. Talvez tenha um irmão, uma irmã que tenha errado contigo em algum momento da tua caminhada. Talvez um parente seu que tenha um irmão, uma cunhada, um cunhado, um sogro, uma sogra, né? Um parente seu, um primo, uma prima que tenha errado contigo em algum momento da caminhada. Mas eu quero dizer que Deus não desiste dele e nem desista de você. E Deus precisa de você para ir a Nínive. Deus precisa de você para ir a essas pessoas, para que você possa proclamar a misericórdia e você possa falar para essas pessoas, sabe? Mesmo como o texto nos mostra claramente, se Deus te perdoa, quem sou eu para não te perdoar? Se Deus quer te cobrir com a sua bênção, com a sua misericórdia, quem sou eu para não trazer a palavra de bênção sobre a tua vida? Precisamos refletir, sabe? Refletir sobre as nossas próprias desconfianças nesta manhã, e eu estou concluindo. Nós precisamos refletir sobre as nossas intolerâncias. Às vezes, irmão, nós não toleramos o nosso próprio parente, a nossa família. Às vezes, espraguejamos contra a nossa própria família, porque Deus me fez nascer nessa família. Às vezes, irmãos, murmuramos contra a vida que Deus nos dá, porque a vida é o dom mais precioso. Jesus morreu para que eu e você tenhamos vida, e vida eterna. Então, a vida é o bem mais precioso. Quem é Jonas? Quem somos nós para desejar a morte, irmãos? Temos que a cada dia valorizar. Ainda tenho vida, ainda estou vivo, porque Deus me permitiu, me deu a sua graça e a sua misericórdia, porque nessa manhã a misericórdia de Deus, ela se renova sobre nós, por isso que nós estamos aqui. Então, precisamos, sabe, avaliar, precisamos ir lá para o fundo da barriga do peixe, para nós irmos na nossa profundeza, na profundeza de nós mesmos, e enxergarmos a nós mesmos. Precisamos, sabe, olhar para que tipo de intolerância estamos tendo, olhar para que tipo de desconfianças estamos tendo. Precisamos amar ao próximo, irmão. Precisamos, sabe, confessar nossos pecados para que nós tenhamos a nossa vida transformada, porque Deus conta conosco como profetas e profetisas do Senhor para transformar a vida das pessoas que nos cercam. O Senhor conta contigo e eu tenho certeza, irmãos, que assim como eu tenho certeza de mim, que tenho pecado para confessar, eu tenho certeza que você nesse momento também tem pecado para confessar. Eu tenho certeza que nesse momento, assim como eu, você também tem preconceitos, né?
conceitos preconcebidos dentro de você, estabelecidos por você mesmo, não por Deus, que você tem que confessar a Deus e deixar isso de lado, sabe? Eu tenho certeza que dentro de você há temores, há medos, que você precisa confessar a Deus e entregar o teu caminho ao Senhor, sabe? E pedir, Senhor, venha me transformar, sabe? Pedir a Deus, venha tirar de dentro de mim tudo que vem me impedindo de ser realmente um profeta de Deus nesta terra. Eu ouço a tua voz, mas não tenho obedecido o teu comando. Vamos confessar a Deus nesta manhã de escola dominical, de culto matutino, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Eu quero convidar você, eu tenho certeza que esse texto, ele nos levou à reflexão e nos trouxe à memória muitas coisas. E eu quero te chamar agora a confessar pecados mesmo. Eu quero, sabe, te chamar a orar nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você ponha a mão no teu coração, porque o nosso coração é enganoso. Eu vou pôr a mão no meu também, porque eu também tenho um coração e ele também é enganoso e tenta me enganar em todo tempo, dizendo que as coisas que estão dentro do meu coração são coisas, às vezes, que não são de Deus, e ele quer me enganar dizendo que é de Deus. Então, vamos confessar ao Senhor nesta manhã. Fecha teus olhos. Lembra aí preconceitos, preconcebidos que você coloca lá e acha que Deus tem que estar entrando dentro dos teus preconceitos, dentro aí das tuas desconfianças, das tuas intolerâncias, dentro dos teus medos. Deus não te faz um homem e uma mulher de medo, Deus te faz um homem e uma mulher de força, de coragem. A palavra de Deus diz ser forte e corajoso, meu irmão. Deus está contigo. Senhor, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã. Pai, nós queremos aqui confessar nossos pecados, Pai. Queremos, Senhor, que tu olhe do céu e tu veja em nós, Senhor, ó Deus, homens e mulheres que verdadeiramente ouvem a tua voz e que obedecem o teu comando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê força, Senhor, para vencer todos os temores que há dentro de nós, porque, Senhor, mais forte é o Senhor dos exércitos que está sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, todos os preconceitos que nós trazemos numa mochilinha nas nossas costas, não queremos jogar essa mochila fora jamais. Nós queremos deixá-la aqui aos pés da tua cruz nesta manhã, Senhor. Queremos colocar todas elas, Senhor, todos os preconceitos, Senhor. Ó Deus, todas as situações que nós, ó Deus, excluímos pessoas, simplesmente porque nós não aceitamos determinadas coisas. Ah, Senhor, mas nós queremos aqui pedir perdão a Ti e queremos dizer a Ti que nós, Senhor, como o Senhor, queremos ver os outros, Senhor, como, Senhor, Tu os vê, Pai, com amor, com misericórdia, com bondade, aonde todos nós estamos, Senhor, esta manhã tirando de dentro de nós toda a intolerância, Senhor, todo o olhar desconfiado que olhamos para o outro, Pai. Oh Deus, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos, Senhor, ó Deus, exalar este amor sobre a terra, Pai, porque isso vai levar a cada homem, a cada mulher, a cada ser humano a ser transformado. E o Senhor conta conosco, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos perdoar, que cada um de nós possamos nos quebrar, que cada um de nós possamos chorar na Tua presença nesta manhã. Ó Deus, nos rasgar, Senhor. Ó Deus, colocar o nosso rosto no pó, Senhor. Talvez ainda haja esperança para nós, Pai. Ó Deus, que a nossa nação brasileira possa pôr o rosto no pó, Senhor. Talvez ainda haja esperança para nós. Então, somente nos arrependamos, Senhor. Bastou o arrependimento, Senhor, dos ninistas, para que o Senhor acolhesse, Senhor, a cada um deles. Senhor, nós queremos nos arrepender, porque nós queremos ser acolhidos, Senhor, por Ti. Nós não queremos, Senhor, pegar um barco para fugir longe da Tua presença. Queremos Te obedecer, custe o que custar, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor, aonde quer que estejamos, Pai.
toma nossas vidas, Senhor, tome nosso coração enganoso, Pai, purifica pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, que é, Senhor, ó Deus, palavra poderosa que, Senhor, corta no profundo e separa, Senhor, toda a impureza de nossos corações. Venha nos purificar nesta manhã, venha purificar nossa mente, venha purificar nosso coração, venha purificar nossos lábios, venha purificar nossas emoções, venha purificar nossos sentimentos, venha, Senhor, ó Deus, purificar, Senhor, ó Deus, o nosso corpo, venha purificar nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, para que sejamos santos na Tua presença, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Senhor, assim nós nos colocamos diante de Ti. Assim, Senhor, ó Deus, ó Pai, finalizamos esta parte, Senhor, de adoração e de pregação da Tua palavra, de estudo da Tua palavra, e que o Teu povo, Senhor, que esteve nesta live, nesta manhã, Senhor, seja poderosamente abençoado, e que o Senhor, ó Deus, naquilo que, Senhor, eu não pude passar, Senhor, que o Senhor complete no coração do Teu povo, Senhor, que o Teu povo analise o livro de Jonas, Senhor, esteja lendo, Senhor, todo o livro que é pequenininho, Senhor, e que possa, Senhor, estar o Teu Espírito Santo completando esta palavra, falando profundamente, transformando, Senhor, a cada um de nós, começando de mim, Senhor, no profeta e na profetisa que o Senhor espera de nós, que sejamos nós tudo aquilo que Tu espera de nós, porque, Senhor, Tu conta conosco, Senhor, Tu precisa de nós. Aí, Senhor, ó Deus, lá fora, Pai, para falar a todos, Senhor, que necessitam ouvir, sem discriminação, sem exclusão, Senhor, mas com o amor, olhando a todos com o olhar celestial. Assim nós te oramos, agradecemos a Ti por esta manhã, por este momento de estudo da Tua palavra. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por este meio de comunicação. Senhor, muito obrigada pela Tua igreja presente, pelos pastores, pelos amigos que estão presentes, por todos que estão, Senhor, nesta live, e logo mais à noite, às 18 horas, Senhor, que o Senhor continue conosco, Pai, nos dê, Senhor, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e que às 18 horas estejamos novamente neste canal, Senhor, eu recebendo da Tua presença, recebendo da Tua palavra e sendo transformados a cada dia de glória em glória, e que toda honra e que toda glória sejam dadas ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Amém, amém, amém. Vamos receber a bênção apostólica. Estende as suas mãos para o alto, porque é do alto que vem a bênção de Deus. Vamos receber a bênção. Senhor, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, impetrar neste momento a bênção que é o Senhor quem dá. Ó Deus, que o amor de Deus que excede todo o entendimento humano, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não só hoje, mas para todos sempre, que o povo de Deus diga amém. Dá como amém, a paz do Senhor. Obrigada por todos que tiveram. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu vou estar respondendo a live aqui, vou estar colocando o número da conta da igreja, para que você possa estar cumprindo com teus compromissos com o Senhor e com a casa de Deus. Eu vou estar postando aqui daqui a pouco. Um beijo no teu coração, a paz do Senhor Jesus, e eu espero todos às 18 horas, nesse mesmo canal, nesta mesma live. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, a paz.